Bom, vamos mergulhar de cabeça em um dos projetos intelectuais mais intensos e talvez mais obsessivos do século XIX. Olha, para Karl Marx, isso aqui não era só um trabalho acadêmico, né? Era uma obsessão total. Uma coisa que, como ele mesmo disse, custou basicamente tudo para ele. Então, que quebra-cabeça era esse que o consumia a esse ponto? Ele estava numa verdadeira caçada, uma investigação para descobrir a fonte oculta do lucro num mundo capitalista que mudava a uma velocidade impressionante. E as pistas para essa investigação estão uma coleção de manuscritos gigantesca e, sinceramente, bem pouco conhecida. Foi ali que ele realmente batalhou com esse mistério econômico central. Essa era a grande pergunta da época. De onde, de verdade, vem o lucro? Os economistas clássicos até tentaram responder, mas nunca chegaram a uma conclusão que fechasse a conta, sabe? Ficava sempre uma ponta solta. E a abordagem do Marx é muito interessante. Ele não quis começar tudo do zero. Pelo contrário, ele agiu como um verdadeiro detetive, reexaminando todas as evidências e todas as pistas deixadas pelos economistas que vieram antes dele. E aqui a gente vê o ponto central da discórdia. Para pensadores como Adam Smith, a coisa parecia simples. O preço é só soma dos salários, do lucro e da renda. Mas para o Marx, isso era um raciocínio circular, um beco sem saída. Porque tudo bem, mas de onde vem o lucro e a renda em primeiro lugar? Dizer que eles compõem o preço não explica a origem deles. Então, para resolver isso, ele desenvolveu um método bem sistemático. Primeiro, ele encontrava a contradição na teoria. Depois, ele isolava o que chamava de categorias confusas, aquelas ideias que não eram muito bem definidas. E aí, o terceiro passo era criar uma distinção muito mais clara, muito mais precisa no lugar da confusão. E foi seguindo esse método à risca que ele chegou no seu grande momento eureka, a peça que faltava para montar todo esse quebra-cabeça econômico. A grande sacada estava numa distinção que Smith e os outros simplesmente deixaram passar. A diferença, e essa é a parte crucial, entre a capacidade de trabalhar, que é vendida por um salário, e o ato de trabalhar em si, o trabalho vivo, que é o que de fato cria valor novo. Vamos pensar assim, o salário, ele compra o tempo e a habilidade de uma pessoa. Um capitalista paga pela disponibilidade dela, pelo potencial que ela tem de trabalhar durante, digamos, 8 horas por dia. Só que, e aqui está o pulo do gato, esse salário não paga pelo valor total que é criado nesse tempo. É justamente nesse espaço, nessa diferença, que surge o que Marx chamou de mais-valor. É o trabalho vivo, em ação, que gera mais valor do que ele mesmo custa para ser mantido. Com essa percepção na mão, Marx conseguiu finalmente conectar dois mundos que pareciam separados. Um mundo escondido da produção com um mundo visível do mercado. Marx argumenta que a economia opera em dois níveis. Pensa numa realidade profunda, que é da produção, e numa aparência superficial, que é o mercado. E o que acontece lá no fundo, na produção, é totalmente transformado antes de aparecer aqui na superfície para a gente ver. Vamos usar a imagem de um iceberg. A maior parte dele está debaixo d'água, escondida, certo? Essa parte é a fábrica, a produção. É lá que o trabalho vivo cria o mais valor. Aquele valor extra que vai além do salário pago. Depois, esse mais valor entra no sistema, no mercado, e a concorrência entre as empresas, as forças sociais, tudo isso começa a fatiar e a redistribuir esse valor. Até que, finalmente, ele aparece lá na ponta do iceberg na superfície, da forma como a gente conhece: lucro, juros, renda. Ou seja, o lucro que a gente vê não é criado no mercado, ele é só realizado e distribuído por lá. A origem dele é outra, bem mais profunda. E todo esse processo, que acaba mascarando e escondendo a verdadeira fonte do valor, é o que Marx vai chamar de fetichismo. A ideia é que, nessa lógica, as relações entre as pessoas lá na produção acabam aparecendo para nós como se fossem relações entre coisas. Preços, lucros, mercadorias. O capital, que é basicamente trabalho acumulado, parece que ganha vida própria, enquanto as pessoas que trabalham viram só uma peça na engrenagem. E essa análise toda, feita há mais de 150 anos, nos deixa com uma pergunta bem atual, né? Se as formas econômicas podem esconder as relações humanas por trás delas, que relações será que estão escondidas na economia de hoje? O que está por trás do preço de um aplicativo, dos lucros de uma gigante de tecnologia ou daquela flutuação do mercado financeiro? Que relações humanas, no fim das contas, produzem tudo isso?